neste vídeo eu vou te ensinar um pouquinho sobre a pesquisa científica e como planejar a minha pesquisa. Como é que eu vou descobrir, chegar numa temática, como é que eu vou descobrir num determinado assunto, né? Como é que eu vou chegar num determinado objetivo. Então, fica aqui e se liga nesse vídeo. Certo? Se você não me conhece, eu sou a Tainá, eu sou professora da Educação Básica e do Ensino Superior e eu tô aqui para te ajudar com seus trabalhos acadêmicos. Então vamos lá, a pesquisa científica, certo? O pesquisador, quando ele está fazendo uma pesquisa científica, ele vai utilizar de conhecimentos teóricos e práticos, ou só teóricos, certo? Dependendo do tipo de pesquisa que ele estiver fazendo. Então, para que isso ocorra, é necessário que o pesquisador ele tenha habilidades para utilizar essas técnicas de análise, entender os métodos científicos e os procedimentos que são utilizados com o objetivo de encontrar respostas para essas perguntas que foram formuladas por ele, certo? E como é que a gente faz um planejamento de pesquisa? A gente tem que fazer essa sequência aqui que eu tô te dando, certo? É um bizu muito importante. A gente primeiro tem que definir um tema. Depois, a gente, com base nesse tema, precisa formular um problema. E mais lá na frente eu vou mostrar que problema não quer dizer, não necessariamente é algo ruim, certo? Depois que eu reformular esses meus problemas, eu vou determinar os meus objetivos. Depois eu vou gerar uma justificativa para minha pesquisa. Eu vou levantar a minha fundamentação teórica. Depois eu vou ver a metodologia que eu vou utilizar no meu trabalho. Vou coletar meus dados. Vou analisar e discutir os meus resultados. Depois eu vou escrever a conclusão dos meus resultados. Vou chegar na minha conclusão, na realidade, e depois fazer a redação e a apresentação da minha pesquisa. Então, vamos fazer um pequeno exercício aqui, né? Como é que eu vou definir a minha temática? Eu vou te dar o exercício de você pesquisar e anotar 5 temas de pesquisa que você tem interesse de desenvolver e depois refletir aí com você mesmo sobre as seguintes questões. Esse tema, ele é importante? Ele gera curiosidade na sociedade? Ele é atual e motivador? Existe um referencial teórico para fundamentar esse estudo? Essa temática, ela possibilita novos conhecimentos e perspectivas para a humanidade? Então, pesquise sobre esses 5 temas que você tem interesse e vá refletir sobre essas perguntas que eu te falei. E aí, anota aí, tema 1, tema 2, tema 3, 4 e 5, certo? E aí, depois que você fizer isso, você vai passar para o próximo passo que eu vou te mostrar. E aí a gente vem para delimitação do tema. Como é que a gente faz essa delimitação do tema? Primeiro eu vou identificar as publicações mais recentes sobre o tema. E eu vou também te ensinar em outro vídeo como a gente faz para pesquisar trabalhos acadêmicos. Eu preciso também verificar os temas mais importantes para não ficar, tipo assim, com muito tema, ficar endoidando e não saber por onde começar, certo? Eu tenho que focar em um subtítulo. Por exemplo, se eu pensei no tema, né, no grande tema, ensino de geografia, então eu tenho que afunilar mais isso aí. Já a gente vai aprender a afunilar a temática, hein? E eu preciso também conversar com meu orientador, minha orientadora, para me concentrar nas informações que são mais relevantes sobre aquela temática. Vamos para o segundo exercício? Eu decidi a minha temática e agora eu vou passar pelo funil da delimitação. Eu vou escolher a temática geral. Daqueles 5 temas que você pesquisou, você vai escolher uma temática geral. Vou dar um exemplo aqui, ensino de geografia. E depois você vai afunilar para uma temática específica, certo? Por exemplo, o ensino de geografia, e eu afunilei para uma temática, o uso de tecnologias no ensino de geografia. Isso eu coloquei uma temática específica dentro da minha temática geral. E agora eu quero que você afunile para uma situação específica. O uso das tecnologias no ensino de geografia nos anos finais do ensino fundamental. Eu botei para uma situação específica. E aí, agora a gente vai delimitar o problema da minha pesquisa, certo?
O problema da pesquisa ele é algo que deve ser formulado pelo autor no início do seu processo, né? No início da pesquisa. E essa palavra problema da pesquisa, como eu falei, ela não vai significar uma dificuldade, uma coisa ruim, né? Algo que seja um obstáculo real à ação, à compreensão. Mas sim vai ser o foco, o assunto, o tema específico delimitado e formulado por você, pesquisador, para ser alvo do seu estudo e de sua prática, né? Esse meu problema de pesquisa ele pode ser uma oportunidade percebida por mim sobre a minha temática a ser pesquisada. E esse vai ser um dos primeiros itens que tem que ser elaborados em uma pesquisa, para você poder conseguir depois procurar artigos sobre e conseguir desenvolver melhor a sua pesquisa, certo? O tema, o assunto da minha pesquisa, ele deve ser tratado ao longo do meu trabalho com o intuito de trazer respostas, ou seja, soluções ou possíveis soluções aos problemas que eu levantei. É a minha pesquisa que vai oferecer alguma explicação para a dificuldade encontrada. E aí, eu passo para o próximo exercício. Como eu vou delimitar o problema da minha pesquisa, certo? Você vai criar 5 questionamentos que vão surgir a partir da identificação de uma situação problema para a sua temática que você escolheu. E como eu escolho os objetivos da minha pesquisa, certo? Os objetivos da minha pesquisa, ela não vai representar somente a minha intenção, certo? Mas a possibilidade de obter alguma meta, de alcançar algum resultado, de alcançar alguma finalidade que o meu trabalho deve atingir. Eu preciso, nos objetivos, ter uma linguagem bem objetiva, precisa e clara, né? Do ponto de vista técnico, o objetivo ele tem que sempre iniciar com o verbo no infinitivo, ou seja, o verbo na sua forma normal, como comer, brincar, explorar, né? Mas enfim, eu vou te mostrar já alguns objetivos alguns verbos que você pode estar utilizando no seu objetivo, certo? E ele tem que representar a ação que se quer atingir e concluir com o projeto, como compreender, constatar, analisar, desenvolver, capacitar, entre outros. E existem 2 tipos de objetivo, o objetivo geral e os objetivos específicos. O meu objetivo geral, ele vai se referir diretamente ao meu problema do meu trabalho, certo? Que a gente fez o exercício lá um pouquinho mais para trás. Esse meu objetivo geral, ele vai iniciar com um verbo bem abrangente e na forma infinitiva, como eu já falei, envolvendo o meu cenário pesquisado. Já os meus objetivos específicos, eles podem ser considerados assim pormenores. São etapas que eu vou ter que fazer para poder alcançar esse meu objetivo geral, certo? Eles também vão começar com verbos no infinitivo e eles têm que apresentar poucas interpretações. O verbo no objetivo geral deve ser amplo e não aparecer em nenhum objetivo específico do mesmo trabalho. O meu objetivo específico, como eu já falei, ele vai ser uma versão detalhada, ou seja, ele vai ser minhas metas que eu vou ter que fazer para chegar no meu objetivo geral, para poder conseguir conquistar esse meu objetivo geral, certo? São aqueles objetivos que vão ser expressos por ações que vão contribuir para o alcance do meu objetivo geral. E aqui eu trouxe alguns exemplos de verbo para objetivos. Se eu quero falar sobre obter conhecimento, eu posso usar os verbos como registrar, enunciar, citar, exemplificar, descrever e por aí vai. Se eu quero utilizar verbos que relacionem a compreensão, eu posso utilizar o concluir, determinar, estimar, ilustrar e por aí vai. Se eu quero utilizar verbos que tenham de ênfase à aplicação, eu vou utilizar empregar, ilustrar, operar, selecionar, demonstrar. E se eu quero me referir à análise, eu vou utilizar analisar, comparar, debater, discutir. E por fim, verbos que relatem síntese, comunicar, originar, planejar, organizar e por aí vai.
Agora eu vou te dar exercício para você criar os seus objetivos, certo? Um trabalho de monografia ou um artigo, geralmente a gente apresenta 3 objetivos específicos, tá? Mais do que isso já fica muito para esse tipo de trabalho. Mas como é que você vai criar um objetivo geral? Como você vai, o que é que você quer alcançar com aquele trabalho? E depois você vai escrever 3 objetivos específicos para conseguir chegar nesse objetivo geral, certo? Eu vou dar aqui o exemplo. Eu falei sobre a temática ensino de geografia, coloquei para uma temática mais específica o uso de geotecnologias no ensino de geografia e trouxe para uma situação específica, não foi? Tu lembra? Coloquei o uso de tecnologias no ensino de geografia nos anos finais do ensino fundamental. Eu coloquei essa situação específica. Qual vai ser a minha problemática? Eu posso dizer que o uso de determinada metodologia X, ela vai melhorar o aprendizado dos meus alunos. Por exemplo, o uso de mapas virtuais vai melhorar o aprendizado do aluno em cartografia. E aí, como é que eu vou construir o meu objetivo geral? Eu vou colocar, por exemplo, analisar como o uso de mapas online melhoram o aprendizado do aluno no ensino fundamental, nos anos finais do ensino fundamental. E aí, meus objetivos específicos. Como eu vou chegar nisso? Eu posso colocar levantar a bibliografia referente a O 2, eu posso mensurar o nível de aprendizagem dos alunos. E o 3, eu posso, colocar, já usei levantar, coletar, listar os diversos mapas online que existem, certo? Tô dando aqui um exemplo. Então é assim que eu vou construir os meus objetivos.